Nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Ah, eu estou aqui à espera de alguém muito especial da Igreja Mãe. Louvado seja o seu santo nome nas nossas vidas. Deus é bom, Ele é maravilhoso, amados. A experiência que eu tenho com Deus é que Ele tem sempre a última palavra em tudo, amados. Nós podemos fazer planos, mas é o Senhor quem tem a última palavra em tudo. E quando pensamos que estamos no controle de tudo, mas as coisas dão uma volta que nós não esperávamos, não, é tudo muito imprevisto, é tudo muito rápido, é tudo muito, enfim, então é o Senhor que está no controle a mudar de estratégias para que o plano dele na nossa vida se cumpra, para que o sonho que ele sonhou para cada um de nós, para mim e para você, se cumpra, para que o objetivo que ele quer, no fundo, é o que é salvar a nossa alma. Então é esse plano que ele quer que cumpra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então é muito importante que você fique preparado. Antes de fazer algum plano, o que você tem que fazer é buscar a Deus. O que você tem que fazer é buscar a Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça para que tudo o resto seja acrescentado. Amados, eu peço perdão, eu peço perdão àquele que me estão a ouvir, eu estou a pregar em português, aqueles que não falam português, eu sinto muito, não prego ainda em muitas línguas, você pode desligar se não fala em português. Então, amados, Deus te abençoe hoje, mas é mais um dia que o Senhor nos deu para poder louvar a sua santidade, louvar a sua bondade, louvar o seu amor e exaltar a sua santidade. Amados, eu estou à espera de alguém muito especial, fiz um convite muito especial, todos são bem-vindos. Não é esta a minha, não estou a discriminar, não, mas eu quero que alguém muito específico aqui se junte a mim e a ti, a nós. É a Igreja Mãe, Ministério Apostólico Arise and Shine. Nós somos a Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine, e então eu não estou na Igreja Mãe de momento, tem lá pastor e missionários, e então eu disse para se juntarem a nós neste live, neste momento, e então eu estava à espera deles para fazermos uma surpresa. Já está cá a Darlene, Darlene anda cá. Ela não se junta a mim. Eu oro para que vocês me estão a ouvir, missionária Darlene, missionária Marlene, a pastora Cristina, a paz do Senhor, já estamos a acompanhar, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, um bem-aja aqui de todos nós na Inglaterra, nós estamos a falar do Reino Unido. Um bem-aja, amados, muita paz do Senhor, a paz do Senhor. Nós vos amamos, temos muitas saudades. Nós estamos um pouquinho longe, mas estamos perto, estamos em espírito, estamos em comunhão todos os dias, estamos em união do Espírito. Por isso é que nós temos que reverenciar o Espírito Santo, porque Jesus Cristo diz lá em João capítulo 15, versículo 5, vós sem mim nada podemos fazer. Então, então nós realmente sem Espírito Santo nada podemos fazer. É o Espírito Santo que nos une no mesmo Espírito, o Espírito Santo que faz a obra, o Espírito Santo que confirma a palavra, é o Espírito Santo quem cumpre tudo em todos. Portanto, nós realmente sem Jesus nada podemos fazer. Hi, Denise, Helena, Marlene e todos os outros que estão a acompanhar, sejam muito bem-vindos. Esta é uma pequena exortação acerca de
missionários debaixo do fogo. Amados, todo aquele que agarra no arado, vem após Jesus Cristo, vai sofrer tribulação, perseguição, aflições, injúrias, de uma forma ou de outra. Por quê? Porque nós estamos a serviço de Jesus, nós somos missionários, quer nós queiramos, quer não, a partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, entregar a nossa vida a Jesus Cristo, nós saímos do jugo do diabo. Nós, quando saímos do jugo do diabo, entramos aonde? No jugo de Deus. Então, no jugo de Deus há paz. No jugo de Deus há também perseguição, amados, porque nós entramos no jugo desigual com o mundo. Então, o mundo jaz no maligno, o mundo está cada vez mais tenebroso por causa da multiplicação de iniquidades de muitos, não é? Em todo o mundo. Então, mais perseguições nós vamos sofrer. E isto que quer dizer, amados, isso quer dizer que a passagem estreita, a passagem para o reino dos céus está cada vez mais estreita, está mais apertada. E o caminho para o inferno, o caminho para a perdição está cada vez mais largo, porque muitos são os que entram por ela. A paz do Senhor, a Dzamila, Manuela Neves, Gersiline, Hermânia Rocha, Traffic, Katie, todos vocês, a paz e graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu oro para que todos vós sejam missionários, e se você não é, junte-se a nós, junte-se ao grupo de salvos, porque nós somos a maioria em todo o mundo. A Igreja de Jesus Cristo, todos aqueles que se tomam pelo nome de Jesus Cristo, nós somos o grupo de vitória em Cristo Jesus, somos a maioria. Se você ainda não faz parte, hoje eu te convido a receber o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e fazer dele o teu Senhor para a glória de Deus. Então, eu esta manhã estava a orar ao Senhor e a pedir ao Senhor para não endurecer o coração do povo, porque Ele me enviou para esta cidade em missão, para que Ele não endurecesse o coração, para que Ele pusesse o amor no coração do povo, para que a palavra que eu lhes pregar vá e prospere para tudo quanto é enviado. E então Ele me disse: Ana Isabel, não sou eu quem endureço o coração ao povo, mas é a multiplicação de iniquidades que faz com que o povo tenha o coração endurecido. Então, onde é que nós vemos essa palavra? Mateus capítulo 24, é lá o sermão profético. Jesus Cristo, antes dele consumar aqui a missão dele, ele profetizou que nos finais dos tempos que nós estamos a viver agora, a multiplicação de iniquidades serão muitas, se multiplicarão. Então, vai haver, e se assim é, e como nós estamos a ver, mais perseguição a igreja vai sofrer, mais apertos, mais aflições vamos sofrer, e isto não é diferente do que ele passou. Claro que nós não temos o mesmo dom, aquele dom de salvar todo mundo. Claro que nós não temos aquela unção maior de carregar a carga que ele carregou, a rude cruz, mas cada um de nós tem a sua porção, cada um de nós tem a sua cruz. Então ele diz: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas uma coisa ele prometeu: muitas serão as vossas aflições, mas eu vos livrarei de todas. Lá em Salmos 34, versículo 19, está ali que pela boca do profeta Davi, ele diz que muitas serão as nossas aflições, mas ele nos livrará de todas. Nós às vezes queremos um refrigério de perseguição, nós queremos que tudo pare, mas amados, a perseguição será até o dia que Jesus Cristo vier nos buscar. A perseguição será até o dia que a trombeta soar e Jesus Cristo recolher as suas igrejas. Os anjos virão, descerão dos ares e recolherá a sua igreja, e cada um de nós vamos subindo com o Senhor. Então, o que é que nós temos que fazer, amados? Nós temos que aceitar a nossa chamada. Nós temos que aceitar o nosso ministério. Nós temos que cooperar com Jesus, porque só aceitando o ministério, só aceitando
ressaltando a nossa posição, que agora, como discípulos de Jesus, é a posição em que nós estamos sentados à direita de Deus, o Pai, acima de todo o principado, potestade, acima de todas as hostes espirituais da maldade, no lugar celestial. Nós estamos sentados com Ele, à direita com Ele, ao lado do Pai, acima de todo o príncipe das trevas, acima de todo o domínio, acima de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então nós temos que entender agora qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós já não pertencemos ao mundo, vivemos nele, sim. Temos que obedecer ao que o mundo nos diz, nem tudo, mas em certas coisas temos sim, porque a lei do governo é também para nós, ouvirmos e obedecermos. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Temos que ter fé, amados. Se nós não tivermos fé, nós não vencemos a parada. Se nós não tivermos fé, nós não estamos a cooperar com Deus. Para nós vencermos, nós temos que cooperar com Deus. Para nós vencermos, nós temos que assumir a nossa posição. Eu agora sou missionário. Eu agora, se Jesus Cristo, ele veio como missionário, ele veio como Messias, mas ele cumpriu na íntegra a sua missão. Para eu cumprir a minha missão, eu tenho que cooperar com ele. É a única forma de eu vencer. É fácil, amados? Não é. É possível? É possível para todo aquele que crê. Por quê? Porque quem está no controle é Jesus Cristo. Quem é que te chamou? É Jesus Cristo. Quem é que vai cumprir tudo em ti e em mim e em todos? É Ele. Então fique firme. Ponha os teus olhos em Jesus, que só Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele também passou por mesmas coisas. Agora o que é que nós vamos ver? Vamos ver aqui algumas passagens. Esta manhã ele me disse que a multiplicação de iniquidades é que faz com que a incredulidade do povo do mundo inteiro se está a apertar. A paz do Senhor, amados, todos que se estão a juntar, a paz do Senhor. Aqueles que não falam português, eu não consigo ainda pregar em inglês e português ao mesmo tempo, mas o tempo virá. Eu brevemente estarei nas ruas a pregar em inglês, mas por isso eu tenho que estudar primeiro, porque não leio Bíblia em inglês há um bom largo tempo. Então esperem por mim, dá-me tempo, a paciência, que tudo vai mudar para melhor. Amém, amados? Então, vamos ler aqui a parábola. Ele me disse esta madrugada, era a volta das 5 da manhã, leia Lucas 14, 20. Ele mostrou mesmo em visão, Lucas 14, 20 e 20, e depois Lucas 14, 22, ou uma coisa assim. Então eu disse, eu como estava assim um bocadinho sonolenta, eu vi Lucas 14, então eu vim ler até onde ele me disser, é aqui. Então eu comecei a ler do princípio até ele me dizer 25. Então, vamos ver aqui a parábola acerca da providência. Por que ele me falou a mim? Porque eu também estou a enfrentar dificuldades por causa da incredulidade do povo. Amados, todos os discípulos de Jesus Cristo, desde os primeiros até aos últimos, que eles se têm levantado por todo o mundo, nós enfrentamos incredulidade. Incredulidade é um dos pecados que mais abomina ao Senhor, porque todos nós duvidamos, de uma forma geral, duvidamos do poder dele para transformar a vida. Nós duvidamos do poder dele para operar num servo que aos nossos olhos não tem capacidade para ser aquilo que estamos a fazer, e esquecemos que Jesus Cristo, ele é poderoso para transformar uma pedra em homem, em transformar tudo aquilo que ele quiser para cumprir o propósito dele. Então nós olhamos para um servo de Deus, que se está a resplandecer, que a glória do Senhor está a resplandecer agora, e nós não cremos, e nós identificamos esse servo de Deus como um falso profeta. Muitos de nós, servos do Senhor, passamos por isso, e Jesus Cristo não foi a exceção. Jesus Cristo não foi a exceção. Então eu vou te falar primeiro aqui em Lucas 14 e depois vamos a Lucas 20 para provar que Jesus Cristo também passou pelas mesmas aflições. A diferença é da missão que cada um de nós tem, não é? No corpo de Cristo, o lugar que cada um de nós ocupa no corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo, nós somos membros de todo o seu corpo, mas cada um de nós estamos a carregar a mesma cruz de Jesus Cristo, mas cada um a sua medida.
Cada um a sua medida. Então, você, depois dessa passagem que eu vou ler, você tome a decisão de tomar a tua cruz, amado. Não larga a sua cruz. Todos nós, de uma forma ou de outra, num momento ou do outro, largamos a cruz, já não aguentamos, gente, já não aguentamos. Mas Jesus Cristo segura a cruz, ele carrega a ti e carrega a cruz e nos leva em frente. Ele não desiste de nós. Um momento, nós desistimos, não é? Nós desistimos dele em muitos momentos, nós desistimos dele, mas ele, em momento nenhum, ele desiste de nós. Ele espera que nós entremos, porque quando nós desistimos, o que acontece é que entramos no momento de hibernação. E quando entramos no momento de hibernação, o que acontece? Nós paramos. E nós paramos. E o que acontece? Sei lá, não nos apetece pregar, nós vemos problemas onde não existe. O inimigo, nesse momento, ele vê porta aberta para entrar e falar ao nosso coração. Então, é muito importante que tu se posicione e ocupe o teu lugar e não permita que o inimigo entre para poder fazer tudo aquilo que ele quiser na tua chamada, no plano de Deus para a tua vida. Então, o que você tem que fazer é ficar firme. Fica firme. Então, aqui na parábola acerca de providência. Ora, é Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, você está a ver a perseguição, é mister que isso aconteça. É mister que isso aconteça, então nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar, porque quem nos vai livrar é Jesus Cristo. Então, quando vier, nós temos que pegar na armadura de Deus, a armadura que Ele nos deu, agarrar nela, fazer a palavra e lembrar sempre que a nossa luta não é contra as pessoas, porque o inimigo vai usar das pessoas para nos afrontar, para nos perseguir. E quem é que ele vai usar? Olha aqui, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, quem que ele vai usar? Se você é filho, se você vive na casa com os teus pais, você se converteu, os teus pais não se converteram, você entrou agora no jugo desigual, você entrou no jugo de Deus que é leve e suave, e aqueles que estão dentro da tua casa que não receberam Jesus permanecem ainda no jugo do diabo que é pesado. Então há um jugo desigual. Então o jugo desigual, aquele que está do lado da escuridão, das trevas, que ainda não conheceu a verdade, não foi liberto, ele vai se levantar contra você. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer a palavra, tem que libertar o perdão, tem que orar por eles. Então, isso é que é tomar o teu lugar, fazer o teu ministério, fazer a tua chamada, fazendo a palavra, andando no caminho da verdade, pelo estatuto do Senhor, que é Ele quem te vai livrar, é Ele quem te vai dar o refrigério, é Ele quem te vai dar o escape. E a mãe e a mulher, se for o marido que se converteu, a mulher vai se levantar. Há umas que se convertem logo porque o marido se converteram, há umas que muitos se levantam, então a mulher vai se levantar. Se for uma mulher que se converteu e o marido anda nas trevas, então o marido vai se levantar contra a mulher. E os filhos, dentro de casa, se os pais se converteram, mas os filhos já são grandes, não querem saber de Deus, o que é que vai acontecer? Os filhos vão se rebelar, os filhos vão se levantar. Por quê? Porque estão nas trevas, e você que está na luz tem que entender como é a operação de demônios naqueles que estão nas trevas. Esses que estão nas trevas vão ser usados poderosamente por Satanás para poder impedir que o plano de Deus se cumpra em ti e que também impeça que eles também se salvem. Então, isto vemos aqui que é a operação de demônios do lado de fora. Eles lançam setas. Não quer dizer que a pessoa
esteja possuída com demônios, amado. Quando as pessoas estão possuídas com demônio, o demônio está dentro da pessoa, é uma coisa, a manifestação é diferente. E quando as pessoas estão a ser usadas por demônio do lado de fora, nós olhamos para ela e nós vemos que ela está a agir pelo poder das trevas, pelo seu comportamento. Nós podemos dar aqui um exemplo. Jesus Cristo, quando eu não estou a ver ainda onde é que é, exatamente onde é que está localizado, mas eu li, ele ia para outra cidade pregar, e era onde ele tinha sido perseguido. E então o discípulo Pedro disse: mestre, então por que você vai para aquela cidade? Não vá. Então eles te estão a perseguir, eles te estão a matar, e você ainda vai para aquela cidade? O que é que Jesus Cristo lhe disse ao Pedro? Nada. Ele simplesmente expulsou o demônio. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o Pedro estava a ser usado por lado de fora por Satanás para induzir a Jesus a não sair da cidade, para não ir para não ganhar almas. Então, isto vai acontecer a todos, mas nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo e saber qual é a nossa posição e ficar firme, mantermos dentro da visão, dentro do propósito de Deus, cumprindo a missão que Ele tem para nós, porque foi Ele quem nos chamou, não foi mais ninguém, não foi mãe, não foi o pai, não foi a avó, não foram os irmãos, mas foi Jesus Cristo. Então, se foi Jesus Cristo, fiquemos firmes, porque é Ele quem nos chamou, amém? E se for os irmãos, as irmãs e também a sua própria vida, nós não podemos, se todos nós que decidimos seguir a Jesus, mas se nós não viermos após Ele, se não matarmos a carne, se não matarmos a nossa vontade e vier após Ele, nós não podemos ser discípulo dele. Ele aqui diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Ou seja, os irmãos de Jesus não creram nele. É um exemplo que eu aqui dou. Você pode ir lá a João 1,7. Os irmãos dele não creram nele e disseram até para ele pregar num outro sítio. Isso foi espírito de inveja pelo dom que eles viram que Jesus tinha, mas como eles ainda estavam nas trevas, não receberam Jesus Cristo, não aceitaram Jesus como um mestre, então o inimigo usou-se deles para poder tentar parar a obra de Deus. Mas o que é que ele fez? Ele simplesmente perdoou os irmãos e saiu do lado dos irmãos para que os irmãos, para que a falta de fé, a fé zero dos irmãos não afetasse a ele. Às vezes nós temos que fazer isso. Não é fácil, não é? Mas nós temos que fazer isso para poder preservar a nossa salvação. Se nós não preservarmos a nossa salvação, quem nos salvará? Amados, debaixo do céu só há um nome pelo qual nós somos salvos: Jesus Cristo. Então não é homem nenhum quem vai nos salvar. E também sabemos, a palavra de Deus diz maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então, se nós formos confiar em todas as palavras que as pessoas que não conhecem a vontade de Deus para a nossa vida, as pessoas que não estão dentro do Espírito, não estão a fluir no mesmo Espírito do que nós, elas vão falar coisas, e nós, ao todo tempo, nós vamos ouvindo o que ela diz. Amados, o que é que vai acontecer? Nós vamos saindo da vontade de Deus. E aquele que sai da vontade de Deus vai cumprir o quê? Não vai cumprir a vontade de Deus, mas vai cumprir a concupiscência da carne. E a carne, qual é? A carne do outro, a vontade do outro que está a te aconselhar, a vontade do outro que quer que você não faça a vontade de Deus, mas faça aquilo que ele te está a dizer para fazer. Então você vai ver aqui que até os irmãos de Jesus, eles não creram.
Por que que as pessoas não creem em nós, amados? Quando Deus nos levanta, quando Deus nos levanta, entramos automaticamente, ficamos debaixo do fogo. Vem de todos os lados, vem da irmã, vem do irmão, vem do pai, vem da mãe, vem de todos aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. E não só, amados, há duas particularidades. Há pessoas mesmo que receberam Jesus, congregam, vão à igreja, mas ainda estão nas trevas, não nasceram de novo. Eu falo por mim, amados, eu estou numa cidade em que Deus enviou-me exatamente para um lugar em que muitos não creem em mim. Às vezes ele faz isso, que é para testar a nossa fé nele. E não só a fé no meu ministério, a fé de muitos crentes, bons crentes, apóstolos, a fé de apóstolos, amados, a fé de bispos, a fé de pastores, a fé de muitos irmãos em Cristo, em todas as igrejas de Cristo que têm me acompanhado, tem sido testada. Como é que eu sei, amados? Porque ele me falou hoje. Quando o Lázaro morreu, o que é que ele disse? Ele tinha que voltar para a cidade, para a Betânia, a cidade exatamente onde ele era perseguida, a cidade exata onde ninguém queria saber dele. E os discípulos disseram: puxa, Senhor, você vai voltar para a cidade onde te perseguem. E o que é que ele disse? Eu tenho que ir acordar o meu irmão amado, o meu irmão Lázaro. Então, quando isso está a acontecer, quando Deus nos envia para um lugar em que nós somos odiados, em que nós somos perseguidos, em que nós somos chamados de falso profeta, é exatamente neste lugar em que ele quer cumprir a tua missão. É exatamente neste lugar em que ele quer fazer um milagre do boom, dos grandes. E é exatamente em Betânia em que quase ninguém criou nele. Não é só os discípulos que já o seguiram, a Maria e todos os outros que já o seguiram, é que que criam nele, é exatamente lá onde ele fez um dos maiores milagres. Ele ressuscitou o Lázaro para que todos e muitos creram nele. Amados, eu estou a viver as mesmas experiências. E você que segue a Jesus e tem uma chamada, tem uma missão, é um missionário ou uma missionária, está posicionado na linha da frente, você também vai viver a mesma história. Sabe por quê? Por lá em João 14, ele diz: vós fareis obras maiores do que estas que eu fiz, porque eu vou para meu Pai. Mas vocês vão ficar. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos reinar aqui. E se reinamos aqui, reinamos com ele, reinamos em glória e majestade, força e poder. Então, o que temos que fazer? Temos que ficar firmes, temos que crer nele, amado. Só a fé nos vai libertar de toda a incredulidade, de todo mundo que vem trazer para poder colocar um peso em nós. Só a fé nele. Não há como nós não como fazermos de diferente. Temos que ter fé nele. É a fé que nos vai sustentar, é a fé que nos vai nos dar aquela força sobrenatural para entrar no sobrenatural de Deus. E sem essa fé, amados, nós não conseguimos vencer a tribulação, nós não conseguimos vencer a perseguição, nós não conseguimos vencer a aflição, nós não conseguimos vencer a enfermidade que vem com tudo isso. Amados, são setas, são milhões de setas inflamadas do maligno que são lançadas contra ti e contra mim no mundo do espírito, que nós não vemos, só vê aquele que tem o dom de ver. E eu vejo, muitas delas me atingem, mas prosperam? Não prosperam. Por quê? Porque Deus me prometeu, ele mesmo disse: Ana Isabel, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Fidelidade é o meu código de honra. Amados, isso está na Bíblia. Se você ler
Toma posse da promessa do Senhor e investe contra o inferno. Assegura o teu ministério, luta pelo teu ministério. É fácil? Não, não é fácil. Mas Ele está conosco. Ele disse que Ele promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Quem se susterá diante do El Shaddai? Aquele que peleja por você, aquele que pleiteia com todos que se levantam contra você. Quem é que susterá diante dele? Se o inferno não parou, se a morte não parou, se o pecado não parou, quem se susterá dele, amado? Quem? Então tenha fé, creia. Creia naquele que te libertou, que te resgatou da maldição da lei, que te foi até o inferno. Toma posse daquilo que ele tinha roubado e restituiu a ti. A autoridade do crente. A autoridade do crente. Toma posse da autoridade do crente e investe contra o inferno. É ele que nos persegue. Não são as pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra as pessoas. Ele usa as pessoas que abrem coração, abrem portas para ele dar. E igrejas estão a ser postas em teste. Deus está a testar no meu ministério, amado. Deus está a testar minha família inteira. Deus me enviou para onde estou, onde está muitas das minhas famílias, e só vejo incredulidade. E aquele que porta assim, o que acontece? Só perde. Só perde, amado. Se você não abre o coração para receber aquele que Jesus Cristo envia, quem vai perder é você. Onde é que está isso? Lá em João 20, João capítulo 13, versículo 20. Jesus diz, aquele que não recebe os meus enviados, atenção, vai lá a tua Bíblia. João capítulo 13, versículo 20. Aqueles que não recebem os meus enviados, não recebem a mim, nem recebem o Pai que me enviou. Então vai perder bênção. E a todo tempo você viveu clamando. Você vive clamando, ai Senhor, em nome de Jesus, abre a janela do céu, derrama essa bênção. Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, abençoa, abre essa porta, Senhor. Senhor, já há anos que tenho orado a Ti, Senhor. Eu te dou muitas graças. Eu te louvo e te agradeço pela bondade. Diariamente Tu tens suprido minha necessidade. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu reconheço nos meus caminhos. Mas, Senhor, esta bênção, Senhor, aquela, Senhor, que eu tenho falado contigo, Senhor, que eu estabeleci o alvo, e todos os dias oro, todos os dias confesso, todos os dias chamo a existência de que já tenho essa bênção. Senhor, vem cumprir, Senhor. Não vai chegar. Sabe por quê? Porque Deus enviou a bênção para você e você está a negligenciar. Você não está a reconhecer o homem de Deus. Você não está a reconhecer a mulher de Deus. A mulher de Deus que ouviu você, a todo tempo você orou. Deus ouviu a tua oração e Deus enviou a resposta, mas você não reconheceu Deus no teu caminho e perde a bênção. Muito crente vai ficar por causa desse versículo. Muito crente, muita igreja está nas trevas. Muita igreja vai para o inferno porque não recebem o homem de Deus e blasfemam, amados. Era madrugada, esta madrugada eu estava a orar e entretanto cochilei por um bocadinho e Deus me acordou e então eu levantei e Deus me disse uma blasfêmia. E eu disse, ai Senhor, eu estou a blasfemar, Senhor, porque eu cochilei um bocadinho. A igreja de Cristo está a blasfemar contra ti. Já viu, amados? Já viu? É por isso que eu disse, missionários eu escolhi esse título, missionários debaixo do fogo. Mas missionários estão debaixo do fogo. A igreja de Cristo é a primeira a levantar os braços ao missionário que está debaixo do fogo. A igreja de Cristo é a primeira a levantar, se posicionar e pedir ao Senhor autorização para poder orar para este, para aquele. Nós não podemos orar para todos, amados. Nós podemos orar para todos? Podemos, mas ali não é. Convém, não convém. Por quê? Porque cada espiritual que vem com cada oração, amados, vem com demônios atrás e você pode não ter estrutura de aguentar essa carga espiritual. Por isso é que nós temos que pedir permissão a Jesus Cristo para orar por este, orar por aquele. Eu dou-te um exemplo. Eu orei ao Senhor para poder falar ao Papa Francisco, para poder mudar o evangelho que prega ao povo da Igreja Católica, para que eles se salvem. Sabem que ele disse-me, diga-o tu. E foi assim que eu comecei a profetizar para o Papa Francisco. Ai daquele que vai levantar e pregar para o Papa Francisco. Ele já não está entre nós, já está no inferno. Mas ai daquele que se vai levantar
só de uma forma que vai pregar para o Papa Francisco. O Papa Francisco foi, eu agora preguei para o Papa Leão XIV, sem a permissão de Deus. O que é que me ia acontecer, amados? Vai ver lá em Atos 19, o que aconteceu àqueles judeus que também foram expulsar demônio em nome de Jesus que o Paulo prega. Hã? É o que acontece, porque nós não podemos orar por todos, amados. Não pode, amado. Senão você vai carregar cargas ilícitas. Você vai andar no espírito errado, e é só heresia e cargas espirituais que vêm sobre você. Você não tem permissão, o demônio vão te dar paulada. Ao invés de você tomar a autoridade de crente e dar paulada, você vai dizer, demônio, dobra teu joelho e sai. Ele não vai sair, ele vai te castigar, ele vai penalizar e vai te matar. Os demônios matam. Então nós temos que ter sabedoria de Deus, nós temos que ter autoridade de Deus. A autoridade de Deus é para todos? É, mas nem para tudo. Você tem que buscar a permissão de Deus para orar por isso, orar por aquilo, orar por aquele. Então, aqui você vê que os irmãos de Jesus não criam nele por causa da inveja. O espírito, e como é que vem essa inveja, amados? É o espírito do orgulho. Um orgulho que cobriu o mundo, as trevas cobriram o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Não, Mateus 24, versículo 12. Por causa da multiplicação de iniquidades, o amor de muitos esfriará. Até no corpo de Cristo, o amor de muitos esfriou. Até no corpo de Cristo, amado. Não é muito importante que você entenda. Se você quiser salvar a tua vida, amados, para de falar mal daquele que você viu que não era nada e que agora está a pregar o evangelho. O que aconteceu com Paulo? O Paulo era perseguidor da igreja e de repente todos viram, aquele que perseguia a igreja agora prega o evangelho. Todos ficaram assim. E o que aconteceu? A sorte é que eles não blasfemaram. Eles ficaram perplexos porque o Paulo matava crente. Eles ficaram perplexos porque o Paulo era perseguidor de igreja. Mas de repente o Paulo deixou de ser perseguidor de igreja e está a pregar o evangelho. Então o que é que todos vão ficar perplexo? Mas só que a autoridade que Deus lhe deu, aquela unção que Deus lhe deu, aquela perplexidade quebrava logo, porque Deus queria que o povo que o povo cresça. Ele estava debaixo do fogo, mas de um fogo cerrado, persistente, consistente, de morte e vida. E então Deus dava-lhe livramento, em que ele pregava com unção, com autoridade, e o povo era liberto, milagres aconteciam e fazia. Era a missão dele, era o ministério dele. Agora, pelo facto do Paulo ter pregado com unção e autoridade, e acontecia milagres, era a vontade de Deus para ele naquele tempo. Amados, eu não vou fazer igual. Sabe por quê? Porque eu sei qual é a minha missão. Eu sei onde Deus me quer levar. Não é? Então é tudo no tempo de Deus. Eu vou pregar aquilo que Deus quer que eu pregue. Agora, de repente, eu acho que chegou o momento de milagres, prodígios, maravilha acontecer. Eu sou apóstolo, eu também prego, eu também quero. Tem que acontecer, tem. Mas quem faz milagre, amados? Eu não faço milagre, mas quem faz é Deus. Isso não é tempo de Deus. Eu estou a impor a mão ao paralítico, estou caixa carambara, só cocorobasa e não vejo nada. O que é que vai acontecer? O meu ministério morre. Então, tudo no tempo de Deus. Nós temos que fazer tudo no tempo de Deus, com permissão de Deus, porque Ele vai falar, Ele conduz. Então, a incredulidade é um pecado que está a impedir o povo de Deus, a igreja de Cristo, de vencer nos tempos de hoje. Então, não permita que a incredulidade te cubra, não permita que as trevas te cubram. E se você é um missionário, creia em Deus que te chamou, foi Ele que te chamou. Larga o pecado de incredulidade. Eu falo a você porque eu também falo também para mim. Há momentos da nossa vida em que perseguição é tanta que a fé desfalece. Então estou aqui te encorajar hoje. Não permita que a tua fé desfaleça. Jesus Cristo fala comigo na hora, Ele me ministra, Ele me dá o versículo, vai e fale assim, vai e faz assim, vai, levanta, vamos, valorosa, eu te amo, não te desfaleça, eu sou contigo, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Você pode não ouvir a Jesus Cristo
te dizer como ele diz a mim, mas fica certo de que ele te está a dizer, porque ele quer, ele não vai levantar uma luz para que ela se apague, amado. Você é a luz deste mundo, você é o sal desta terra. Vai Jesus te levantar a ti para que você pereça na escuridão, sem uma visão, sem nenhuma palavra de conforto, sem que ele envie um anjo também aqui na terra para te levantar os braços, para te dizer, não, Jesus, eu estou contigo. Ele tem uma forma que ele fala a todos, amados. A mim, ele fala de várias formas. E a cada um de nós, ele fala de forma que ele sabe que nós vamos ouvi-lo. Então você tem que ficar firme, ter mais comunhão com Deus. Amém? Ter mais comunhão com Deus e tirar os olhos do problema. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. O que você tem que fazer? Largar o pecado. O pecado de quê? De incredulidade. O pecado de quê? De roda de escarnecedores. Conselho do ímpio. Não foi a tua mãe, não foi o teu pai, não foi a tua irmã, não foi não foi ninguém que te chamou. Foi Jesus Cristo que te chamou. Então, olha a palavra. Olha Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Tira os olhos dos problemas. Todos nós, amados, de acordo com a perseguição que nós estamos a ter, todos nós, de uma forma ou outra, olhamos para o problema. Por isso é que somos igreja. Por isso é que somos congregação dos santos. O que é que ele diz? Que bom e agradável que o irmão vive em união. Que bom e agradável que o irmão vive em união. É na congregação dos santos que vamos encontrar a palavra para nos levantar. É na congregação dos santos que vamos encontrar o poder da unção de Deus para nos tirar do lugar onde nós estamos, que está a limitar a nossa visão. Então congrega mais. Congregar é um mandamento. É um mandamento de Deus. Se você não congrega, você vai perecer. Se você não, você pode ouvir pregações online todos os dias, amados. Mas se você não congregar, não buscar pessoalmente aquela unção em que você sente, você está aqui. Eu cheguei. Senhor Espírito Santo, receba-me porque eu cheguei. Eu vim buscar de ti. Eu vim beber desse rio que só na casa do Senhor a gente consegue encontrar. Se você não buscar, amado, você vai perecer. Porque se você não vai à congregação dos santos por causa disso, por causa daquele, por causa disso, por causa daquele, amados, quem vai perder é você. Isso é falta de fé, isso é incredulidade. Isso é pecado. Então larga o pecado que tão de perto te rodeia e cumpre o mandamento do Senhor para que a chamada do Senhor, para que o sonho que o Senhor sonhou para ti se cumpra na tua vida e no teu ministério em nome de Jesus. Tu foste chamado, foste chamado por Jesus, foca na tua chamada, foca fazendo a palavra do Senhor, foca naquilo que o Senhor te diz para fazer em nome de Jesus. E tira os olhos do problema, tira os olhos e no meio de todos aqueles que nos perseguem, mesmo dentro da nossa família, há fariseus e escribas. O que é que são fariseus e escribas, amados? Vamos ver agora aqui em Lucas 20, que eu vou te dizer quem é os fariseus e os escribas. Eles são os hipócritas e perseguidores da igreja. Eles são hipócritas e perseguidores da igreja. Dentro da tua família, irmão, pai, mãe, marido, esposa, seja lá quem está a perseguir você, dentro da tua casa e dentro da igreja, amados, são fariseus e escribas. Tem inveja, tem amarga inveja, espírito faccioso, porque Deus te está a usar. Então o demônio, como viu que você, que eles têm esse espírito de inveja, então o demônio usa-se exatamente deles para poder travar o sonho que o Senhor sonhou para o teu ministério. Olha aqui o que é que os fariseus e escribas vieram fazer a Jesus. E Jesus Cristo, com distinção, defendeu a autoridade que Deus lhe deu. E assim você deve fazer. Diz, e aconteceu o batismo do João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade para fazer milagres, prodígios, maravilhas e pregar o evangelho? Quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo do João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, ou seja, falavam entre eles uns com o outro,
falavam entre eles, mas Jesus ouviu tudo porque ele é pai, pai estava nele, ele no pai, então ele está no Espírito, ele ouve tudo que todos falam. Então ele sabe exatamente o que eles andaram lá com os outros. Né? Então, e eles arazoavam entre si dizendo, se dissermos, ou seja, se dissermos que o batismo do João é do céu, ele nos dirá. Então, se o batismo do João é do céu, por que não crestes? Porque eles não creram no João e não receberam a salvação, não se arrependeram com a pregação do João. Então, com medo que Jesus Cristo soubesse dessa parte, eles então falaram entre eles, se dissermos do João, então por que nós não cremos? Então não vamos dizer que essa parte, vamos ocultar. E se dissermos também que o batismo do João veio dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tenha por certo que João era profeta. Uma boa parte não creu no João, não recebeu João, por isso é que o decapitaram. Mas uma boa parte creram nele e tinham nele como profeta de Deus e o honravam, e batizavam, ouviam e seguiam os seus mandamentos, porque viram que ele era enviado de Deus. Então, os escribas, os fariseus que estavam a questionar a autoridade de Jesus, eles não creram, eles estavam nas trevas, eram pecadores e eram hipócritas. Então, e depois Jesus disse, e responderam a eles responderam a Jesus que não sabiam de que batismo era o João. E Jesus lhes disse, então se vocês não sabem, então tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. E assim, amados, eu tenho tido muita misericórdia no seio da minha família. Cheguei onde eu cheguei agora, e fui visitar, mesmo sabendo que eles são incrédulos, mesmo sabendo, mas eu disse, bom, eu indo, pessoalmente, eu tenho estado a falar online, todos têm visto, murmurado, blasfemado, a família toda blasfema, com todos os dentes, pecam com todas as entranhas, falsa profeta, e diante de mim é só hipocrisia que eu vejo, porque Jesus Cristo, ele permite que eu veja, porque se ele não permitir que eu veja o interior das pessoas, eu também não vejo. Então eu vejo hipocrisia pura, e é por isso que estão enfermos, é por isso que os milagres não acontecem, é por isso que eles clamam, Deus enviou aqui, bem dentro do seio da família deles, uma profeta, uma apóstola, com dom para curar, para resgatar, para salvar, com unção dele, com o selo dele. Mas como blasfemam, como são incrédulos e são hipócritas, não recebem o milagre de Deus. E por isso eu clamei ao Senhor, orei ao Senhor esta manhã, eu disse, Senhor, não endureça os seus corações. E o Senhor me disse, Ana, eu não endureço o coração de ninguém. É a multiplicação de iniquidade. A todo tempo clamam a Deus, a todo tempo vão à igreja, mas a todo tempo não mudam o pensamento, não mudam o sentimento, não praticam a palavra de Deus, vivem nas trevas, por isso é que clamam, mas as orações não são respondidas. O que é respondido é misericórdia do Senhor, e a misericórdia do Senhor, amados, é por um tempo, você aproveita a misericórdia do Senhor que está em vigor, porque há de chegar o momento, você vai clamar essa misericórdia, e Jesus Cristo já levou a sua igreja, e você andou confundido e desbaratado esse tempo todo a servir a Satanás, a emprestar a tua boca para Satanás usar, a emprestar o teu olho para Satanás usar, a emprestar o teu coração para Satanás usar, e você peca cada vez que abre a boca, você peca com o coração, com todas as tuas entranhas, ao invés de deixar que o teu corpo, tua boca, teu olho, tua mente, teu coração seja usado como um templo do Espírito Santo para profetizar vida, e vida com abundância para todos aqueles que te ouvem. Então muda de atitude hoje. Se você está nessa posição, muda de atitude, para de blasfemar a igreja, para de blasfemar, para de ser perseguidor de igreja. Todos aqueles que blasfemam é perseguidor de igreja, não reconhece a autoridade de Jesus Cristo nos seus enviados, e vai perecer, porque a todo tempo acha que está a servir a Deus. Aquele que não recebe aos seus enviados não recebe Jesus e não recebe o Pai que enviou, anda nas trevas e vai perecer nas trevas. Quando a trombeta soar, você então vai descobrir que afinal eu tive errado esse tempo todo, que afinal a apóstola Ana era serva de Deus. É assim que os irmãos
irmãos dele, de Jesus, e muitos outros ficaram quando Jesus Cristo foi crucificado, morto. Quando ele ressurgiu, ele apareceu a muitos. Muitos disseram que afinal matamos o Filho de Deus. Amados, se você não se arrepender hoje, você não terá o milagre, a tua resposta, porque Deus envia um anjo para responder a resposta às orações de todos os seus na face da terra. Você clama, eu clamo, Deus responde do jeito dele. Deus responde do jeito dele. Mas se você não tiver um coração contrito ao Espírito Santo, se você não tiver comunhão com a palavra, para estar sensível ao mover do Espírito Santo na tua vida, a bênção vem, está bem diante do teu nariz e você não recebe, porque você não tem comunhão com Deus, você não larga o pecado, você continua a emprestar tua boca para fofocar de todo mundo, murmurar de todo mundo, criticar todo mundo, falar palavrão para todo mundo. Você acha que de repente você que sabe tudo, quando a todo tempo você não sabe nada. Você não sabe nada. Amado, Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve e suave. Qual é o jugo dele? É bondade, é amor. Ele é paciente, ele te ouve com paciência, ele espera para que tu largues o pecado. O amor dele é sofredor, é o jugo dele. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é Jesus Cristo, o amor dele nunca falha. O jugo dele é esse tipo de amor, que ama a nós, mas não nos ama segundo os nossos pecados. Nós pecamos com todos os dentes, nós pecamos com todas as entranhas, mas ele mesmo assim, ele é misericordioso, ele mesmo assim, ele é bondoso, ele mesmo assim, ele é santo, amado. Ele é santo porque aquilo que ele promete, ele cumpre, amado. Ele não deixa que a sua palavra volte para ele vazia, mas antes se prospera para tudo quanto é enviado. Ele tem prazer na nossa prosperidade. Ele tem prazer que tudo nos vá bem. Ele tem prazer que nós não tenhamos dificuldade nenhuma, amado. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amiguinhos. Nós somos os seus amiguinhos, nós somos a glória que fez com que ele descesse do céu, sem nós amarmos a ele. Eu gostei muito dessa pregação da missionária Darlene ou Marlene, creio eu, e que elas disseram: Jesus nos amou sem nós amarmos a ele. Ele nos amou sim, sem nós nos amarmos aí, até hoje ele continua a nos amar sem receber de nós o verdadeiro amor. Nós não temos verdadeiro amor para com ele. Por quê, amado? Porque aquele que não ama o próximo prova a Deus que não tem amor por Deus. E é isso que está acontecendo às igrejas, por isso que as igrejas estão a aparecer, por isso é que as igrejas não recebem grandes milagres, por isso é que grandes milagres não acontecem no seio do corpo de Cristo. Hoje não há cura dos paralíticos, não há cura dos cegos, não há cura de certas enfermidades, porque por falta de incredulidade e por blasfêmia ao corpo de Cristo, por blasfêmia. Deus respondeu à tua oração, te enviou um anjo e você não recebe um anjo, por isso é que perece, o mundo perece, o povo perece porque faltou o conhecimento. E é você ainda que se posiciona no lugar do diabo, junta-se com Satanás, empresta a tua boca, empresta a tua mente, empresta tudo para poder falar mal desse ungido que Deus enviou, que está aqui nos bastidores, que no gritos, que só Deus sabe os gritos que vai nos bastidores, quando ele entra em espírito com Jesus Cristo, para destruir as fortalezas que se levantam para poder matar esse anjo que Deus te enviou, e você blasfêmia contra esse anjo. Esse anjo veio a ti na sua fraqueza. Esse anjo veio a ti confiando no poder de Deus, no poder autossuficiente de Deus, na providência de Deus. Esse anjo veio sem dinheiro. Esse anjo veio ainda com os seus filhos, para poder pôr os seus filhos ainda em certas situações, para poder responder a tua oração. E você blasfêmia. O teu rosto vê-se hipocrisia. É um riso de hipocrisia. Eu estou a pregar, amados, mas ao mesmo tempo a ver no rosto hipocrisia. Amados, isso é triste. Isso entristece. Perdão, dá-me só um pouquinho, amados, perdão. Isso entristece o Espírito Santo de Deus, porque a todo tempo ele trabalhou, a todo tempo ele preparou um caminho. E o que é que você faz? O caminho abriu-se, o mar vermelho se abriu, ao invés de você entrar,
Será que eu vou confiar agora em Moisés? Será que esse Deus? Eu não sei, não. Não vou passar por esse mar vermelho, não. Essa apóstola Ana, essa apóstola Ana, ela nem veste mesmo. Olha o cabelo dela, olha isso, olha isso. Deus usa coisas loucas para confundir as sábias, amada. Se você está à espera no frisar do cabelo, se você está à espera no sapato de salto, se você está à espera que o cabelo todo pintado da apóstola Ana para você receber o milagre, olha, já foste. Já foste. A apóstola Ana não anda pelas vistas. A apóstola Ana não anda pelos sentimentos. A apóstola Ana vive pela fé. E aquilo que Jesus Cristo diz para fazer, mesmo se não der tempo para ela pôr um sapato para não pintar, até esses branquinhos estão ali à frente, ela pega nela e vai embora. Porque ela não está preocupada com aquilo que você diz, mas ela está preocupada com aquilo que Jesus Cristo diz dela. Porque eu estou em missão. Ele me enviou. Ele me disse, faz isso e faz aquilo. Se eu não fizer, quem não entrará no reino de Deus sou eu. Então eu estou a pagar o preço da minha salvação. Eu estou no meu lugar. Eu estou dentro da vontade de Deus. E você, amado, até quando é que o corpo de Cristo vai aprender isso, amado? O dia do juízo não é só para a apóstola Ana, que se não cumprir a missão de Deus. O dia do juízo é para todos, amado. Todos vamos ser apresentados no tribunal de Deus. Quer você sentou a vida toda a criticar a igreja e vai para a igreja e senta ali com cara de hipocrisia, cheia de Satanás, cheia de trevas, né? E não aprende, não muda de sentimento, não muda de pensamento, deixa que as trevas te cobrem. Amados, você abre o olho. Você abre o olho, amado. Não pense que nós, que somos apóstolos, nós somos mais perseguidos do que você é perseguido. As trevas tentam nos cobrir. Eu não falo muito porque a igreja é incrédula. A igreja não tem comunhão com Deus. A igreja não tem experiência espiritual com Deus. A igreja, Deus não mostra o mundo do espírito à igreja por causa da incredulidade. Por isso é que o povo está a perecer. Por causa da incredulidade, por causa de falta de sabedoria, falta de comunhão com Deus, falta de amor por Jesus Cristo, falta de amor por aquela rude cruz que pagou o preço da tua e da minha salvação. Quando é que você vai entender a rude cruz, amado? E quando é que você vai agarrar na tua cruz e seguir após Jesus de boca calada? Como ele também seguiu de boca calada até consumar o pacto. Até quando, amado? Até quando, meus amores? E você diz, a apóstola Ana, ela é rude. O reino de Deus é tomado à força, mano. O reino de Deus é tomado à força. Aqui a nossa diaconisa, ela entendeu? Ela disse ao marido dela. Eles pensaram que eu sou... Quando eu cheguei, eles viram outra. Ela disse, eu não vos disse que ela é simples. Ela está a cumprir a missão dela. Você tem que ouvir a palavra. Não olha para ela. Ela prega, ela desce. Ela brinca com tudo. Ela convive com todos. Se é para andar descalço, não importa andar descalço. Mas você ouça aquilo que eu estou a dizer. Porque não vem de mim, vem de Deus. Tudo isso que eu te preguei hoje, amado, vem de Deus para mim. Para mim, porque eu fiquei mesmo muito triste. Como é que há um povo que clama a Deus? Como é que um povo que congrega? Como é que um povo que a todo tempo está à espera de libertação, está à espera que Deus resplandeça o seu rosto? E Deus resplandeceu. Deus tirou-me bem de longe. Passei por dificuldades. Cheguei aqui, amados. Londres me rejeitou. Outro lugar me rejeitou. E a todo tempo estava tudo planeado. Eu não caí de paraquedas. Estava tudo planeado. Mas Deus fechou estas duas portas para que eu caísse aqui, onde eu estou neste momento. Para responder a oração de muitos. Mas são estes muitos que fecharam o coração e com hipocrisia me ouvem. E eu a ver isso nos rostos, eu me entristeci. E eu falei ao Senhor, puxa, o Senhor não endureça o coração deles para que eles não ouçam a palavra. Ele disse, Ana, não sou eu que endureci os corações. É a multiplicação de iniquidade. E eu quando entrei nessa certa casa, amado, estava lá fortalezas sentadas. E eu entrei, eu fui para cumprimentar. Eu fui apenas para cumprimentar.
porque eu devia isso. Mas estava eu assim que eu entrei, é um peso, amados, que minha perna quase que nem levantava. Eu disse, Jesus Cristo está aqui, muita fortaleza. Eu chorei, amados, de misericórdia, não era eu que chorei, era o Espírito Santo que chorou. Do amor por aqueles que estavam sendo escravizados por Satanás, por demônios. E na pregação, eu vejo hipocrisia, eu vejo incredulidade, mas eu não me deixei levar por isso. Libertei a casa, tomamos a Santa Ceia e saí de lá de alma lavada. O Senhor me disse, a casa foi liberta, bênçãos virão. A casa foi liberta, bênçãos virão. Mas, amado, eu estou a tentar ligar para poder continuar a libertação, porque o inimigo é assim. A casa hoje ficou cheia do Espírito Santo, mas se você não continuou a permitir que o Espírito Santo entre, o que é que acontece? É o inimigo que vai entrar, porque ele vê a casa vazia. Então, a misericórdia do Senhor tomou conta de mim. Eu tenho ligado para marcar, para lá ir, mas eu tenho levado com chutos. É por isso que eu me entristeci, porque eu sei que as trevas, o demônio, a fortaleza que estava lá sentado a governar, a lançar setas de enfermidade para todos, como já viu a atitude deles para comigo, que estão a blasfemar, ele vai entrar e vai sentar outra vez. Então, que a lama que o Senhor lavou a casa, purificou com o Espírito Santo, vai entrar outra vez as trevas. E é isso que eu estou a falar a você, amado. Não se constitua inimigo de Deus. Não empresta a tua língua para poder falar mal do servo, mesmo que você não crê nele. Mas não fala do desconhecido. Não fala mal daquilo que você não sabe. Não fala mal daquilo que você não conhece. Se não quer falar bem, também não fala bem. Mas abstém-se. Mas uma coisa você tem que fazer. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dali que procede o fluxo da vida. É do coração, Provérbios já mata ali, 4:23. É do coração que procede o fluxo da vida. O Espírito Santo ministrou. O Espírito soprou pelas narinas, o Espírito desceu ao coração, bombeou o coração e começou o ciclo da vida. Se você não proteger o teu coração, quando o coração parou, amado, o corpo tombou, o Espírito volta a Deus que deu. Onde é que vai parar a tua alma? A todo tempo você foi alimentando a tua alma com o quê? Você foi alimentando a tua alma com fofoca, com murmuração, com a contar do dedo, com blasfêmia ao Espírito Santo. Blasfêmia ao Espírito Santo não tem perdão, amados. Não tem perdão, especialmente a igreja que diz que conhece a palavra. Que ela é isso. A palavra de Deus é isso. Você que prega a palavra, o juízo de Deus vai ser mais duro para você. É soberbo, altivo, arrogante. Deus abate os tais, amados. Não sobe, porque nem que você faça um milagre, prodígio, maravilha em todo mundo. Você pensa que Deus vai parar de te usar? Ele não é puro. Ele é sábio, amado. Ele usa todos nós como ele quer. Sabe o que? Nós somos apenas vasos. Quando o crente aprender isso, vai ganhar juízo. Nós somos apenas vasos. Vasos de honra nas mãos de Deus, mas quando nós honramos a Ele. Mas quando nós não honramos a Ele, somos vasos de desonra. Ele continua a usar a mesma. Porque Ele é o Senhor. Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer. Ele continua a ser Deus. Se você não entrar no reino do céu, Ele é Deus, soberano no céu e na terra, princípio e o fim, alfa e ômega. Então não diga depois que eu não te avisei. Não diga que eu não te avisei. Pelo fato de você se purificar, pelo fato de você sentir a unção de Deus, não quer dizer que você tem honra diante de Deus. Você tem a misericórdia do Senhor. Todos nós temos direito à misericórdia do Senhor. É a graça redentora dele. É o favor não merecido do Senhor. Ele nos dá de graça. E é essa misericórdia redentora que Deus nos dá de graça é que nós devemos dar uns aos outros. Dar benefício de dúvida e perdoarmos uns aos outros. Dar benefício de dúvidas, amados.
Você não conhece, você não sabe. Dê benefício de dúvida. O mínimo que você pode fazer é consultar a Deus. Será que Ele é mesmo de ti? Mas sabe por que Deus não te vai responder? Porque teu coração é um escriba, é um fariseu. E ele diz aos escribas fariseus, ele diz que ele dá é o milagre de Jonas. Qual é o milagre de Jonas? Arrependa-se. Arrependam-se que é chegado o reino de Deus. Quando você se arrepender dos teus pecados, quando você se arrepender da blasfêmia contra o corpo de Cristo, contra o meu espírito, você diz que está com o meu espírito ungido, mas você está fora do meu espírito, você está agindo fora do meu espírito, você não tem nada do meu espírito. O meu espírito é o espírito do amor que clama Abba Pai. Quando você aprender e entrar dentro da minha vontade e se arrepender genuinamente e começar a produzir frutos de justiça de Deus, então ali você terá o milagre de Jonas. O Jonas foi e pregou o arrependimento ao povo de Nínive, desde o rei até ao gado, até o cão daquela nação, ninguém comeu, jejuaram, rasgaram as vestes, se arrependeram diante de Deus e alcançaram a honra de Deus, salvação e vida eterna. Enquanto você não se arrepender, não parar de ser perseguidor de igreja, não parar de entristecer o Espírito Santo de Deus, você está nas trevas, você é um rebelde, você é um trapaceiro, você é um mentiroso, porque você está a servir o pai da mentira. Pai da mentira, Satanás, é esse que é teu servo, não é Jesus Cristo. Por isso nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só quem entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. Portanto, hoje é o dia de arrependimento, amado. Mais um dia para nós arrependermos, entregarmos o nosso coração ao trono da graça do Pai, para que Ele lave, limpe, purifique, santifique e glorifique o seu nome na nossa vida e nos dê a honra que é salvação e vida eterna. Amém, amados? Eu deixo aqui um bem-aja para todos, força e tempo bom ano. Você que está do lado de Deus, esta é a glória do Senhor para ti. Perseguição, amado, é a glória do Senhor. É sinal que o teu nome está escrito no livro da vida. Está debaixo do fogo, junte-se a mim. Junte-se a mim, você, eu também estou. Estamos todos, enquanto fomos peregrinos aqui na terra, orarmos por cada alma para ser resgatada do inferno, seremos sempre perseguidos. Saia, te repreendo em nome de Jesus. Seremos sempre perseguidos, porque isto é a glória de Deus, é o jugo de Deus. Leve o suave. Vamos carregar a nossa cruz, agarrar no nosso arado e carregar a nossa cruz com paciência, porque Deus está na nossa casa, na nossa causa. Ele está conosco. Vamos esforçar para manter no jugo dele, vamos esforçar para manter no espírito com ele, e assim nós recebemos a coroa de salvação e vida eterna. Um bem-aja, Igreja Mãe, Igreja Apostólica, a Igreja Evangélica Apostólica Rajenshine em Lisboa. Um bem-aja a todos. Nós vos amamos aqui no Reino Unido, nós vos amamos. Breve, muito breve, prestarei visitas. Eu vivo nesses dois países, Portugal e Inglaterra. Embora Portugal me rejeite, Inglaterra me rejeita, eu nasci no barco mesmo, né? É lá onde nasci. Eles querem me empurrar para o meio do mar, mas olha, não temo mais o mar, pois firme está a minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, Deus, se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Amém, amado. Vamos louvar aqui esse hino outra vez. Deixa eu ver se eu me lembro. Ajuda-me ali. Como é que começa? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me secou, o rio quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Deus vivo, Ele me escutou, por isso eu estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé,
de nada. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Pois firme está na fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei, e ele me socorrerá. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia, amado. Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Todos podem nos abandonar, mas Ele não nos abandona. Ele é fiel. Ele está conosco, amados. Fique firme. Fique firme. Agarra no teu arado. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Por mais que as águas estejam agitadas, por mais que o temporal seja forte, não importa as circunstâncias que você esteja, amado, Ele não te deixou, Ele não te deixará, Ele é fiel. Amém? Ser firme, ser forte e que Ele está contigo. Pai, no nome de Jesus, eu deixo essa mensagem a todo o teu povo. Eu peço ao Santo Espírito, Senhor, vá de encontro a cada um deles e também a mim, Senhor, continua a ministrar, Senhor, essa palavra de encorajamento, de fé e da certeza de que Tu estás comigo, que Tu estás com cada um de nós, Senhor. Nem que seja o fogo, Senhor, caia sobre nós. Nós podemos estar caídos, Senhor, de rosto estatelado no chão, mas Tu estás conosco. Nós não estamos caídos, nós não estamos destruídos, nós não estamos derrotados, nós só estamos exaustos, mas a Tua glória, que é o Teu Espírito que está dentro de nós, está forte. Senhor Santo Espírito, continua a nos ministrar esta unção, com esse poder, Senhor, para que nós continuemos a combater o bom combate da fé, para que nós mantenhamos dentro do barco, porque dentro do barco nós não estamos só, dentro do vento não estamos só, dentro de tribulação não estamos só, mas Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, continua a ajudar aquele servo que não tem, Senhor, recursos como eu não tenho, que não tem, que quer tanto fazer a Tua obra, Senhor, mas que não tem recursos, não tem mãos, Senhor. Vá de encontro a esse servo, Senhor, levanta, perdão, levanta esse servo, Senhor. Envia os teus anjos, ministradores em poder, assim como ministraram, levaram comida para Moisés no meio do deserto, no meio do temporal, no meio da aflição, de perseguição. Senhor, leva comida, leva recursos, Senhor, leva ceifeiros, vá, Senhor, ajuda, levanta os braços a esse servo, Senhor, ouve a nossa oração. Todo missionário nos quatro cantos da terra, aquele que está sendo perseguido de morte, dá livramento, Senhor, dá livramento, Pai Santo, conforta, Senhor, dá certeza, dá-lhe a certeza. Fala do jeito que ele te ouve, fala do jeito que ele saiba que és Tu que estás a falar com ele, Senhor, para que ele fique firme, para que ele não desista, para que ele não largue o arado, para que ele continue, Senhor, com a mesma fé, no primeiro amor, em chamas, e indo, Senhor, em frente, até por uma coroa trocada. Eu sei, Senhor, que estarás conosco até a consumação do século, mas, Senhor, continua a ministrar a cada um de nós, e Tu estás conosco. Nós precisamos do Teu amor, nós precisamos, Senhor, no meio de circunstâncias adversas, no meio do vendaval, no meio do temporal, nós precisamos de ouvir a Tua voz, como o Elias ouviu, Senhor. Ele ouviu o vento, mas no final ele ouviu a Tua voz, Senhor, no nome de Jesus. Como o Isaías também ouviu, Senhor, como os outros profetas, como o Teu filho te ouvia, Senhor. Ajuda-nos a te ouvir, a sermos sensíveis a Tua mover, a reconhecer-te nos nossos caminhos, para que o Teu sonho, a Tua missão, o Teu propósito se cumpra na nossa vida. Nós somos vasos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser verdadeiros vasos, com humildade, em santidade e adoração. Remove, Senhor, toda a soberba, toda blasfêmia, toda cegueira, toda treva.
toda altivez, remove de nós toda vaidade, por sermos usados poderosamente por ti. Remove toda vaidade, Senhor. A vaidade rouba a tua glória, Senhor. A soberba rouba a tua glória. A arrogância rouba a tua glória. A altivez rouba a tua glória. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos a ser usados como vasos de honra. Ensina-nos a ser verdadeiros vasos de honra, para sermos usados na nossa capacidade, Senhor, naquela que tu preparaste para nós, para que nós possamos te dar tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós demos a ti, Senhor, que vem de ti, Senhor, que nós também consagremos assim para ti, que tu recebas toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amados, não bem-haja, e até a próxima, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. É uma coisa. Oh.